Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de BBG11, vamos dar uma olhada no fundo, né? Inclusive, teve receita proveniente lá do Shopping Rio Sul, começou a entrar na DRE, a gente vai dar uma olhada nisso. Ele subiu a questão da distribuição, vamos ver isso também. Vamos dar aquela olhada bem completa, né? Estratégia, fundo voltado para o setor de shoppings, né? É uma parceria do BBG com o Iguatemi, e até a questão do investimento, né, em conjunto entre os dois, né? O BBG e o Iguatemi, questão de aquisição. E é um fundo voltado para shoppings de classes A e B, né? Seu público A e B, localizado em regiões de maior concentração de renda. Aqui a gente tem questão de taxa, né? Taxa de administração 0,8, não tem cobrança de taxa de performance. É um fundo de tijolo, né? Como a gente vê aqui é um fundo ativo, inclusive de gestão ativa, né? Para crescimento do fundo, a questão do crescimento. Ele vai falar que o mês a mês ele sempre coloca a questão da liquidez, né? A liquidez vem crescendo bem. A gente vê isso aqui em números. Ela atingiu 23 milhões de reais negociados no mês, né? Vai ultrapassar aquele 1 milhão de reais que a gente tem como valor mínimo. Olha só, aqui tá 1,3 no status invest, né? Quase 1,4. O número de cotistas superior a 25 mil cotistas. E o valor do mercado ele caiu. Tá praticamente na mínima histórica, né? Um fundo que não é antigo, né? Um fundo é recente, desse ano ainda, poucos meses. E aqui a gente tem uma queda, pegando lá do pico que ele teve maior ali para cá, uma queda de quase 20%, né? 19,5% na cota, né? A gente já vê o que o P sobre VP quase 20% de deságio, né? Praticamente os 20% de deságio. Enfim, e lá já está a última distribuição, né? Os 8 centavos e meio, que antes era 8 centavos, ele subiu esse patamar. Vai falar sobre o crescimento, né, desse volume negociado, a questão da liquidez, mais de 25 mil cotistas, como a gente já viu. E aqui a gente entra na DRE. A gente já viu aqui de receita imobiliária, né? Começa a aparecer os números aqui provenientes do Rio Sul. Né? Mês anterior estava zerada essa parte de receita, estava vindo dinheiro somente da questão da renda fixa, né? Dos investimentos que ele tem. E dessa vez apareceu o primeiro valor aqui, até fechando aqui a DRE, o valor, o resultado foi bem consideravelmente alto, né, em relação ao que ele distribuiu, que foi 8,43, teve de resultado 10,36. Inclusive, ele vai falar mais à frente a questão sobre esse resultado, ok? Teve, digamos que, uma distribuição maior devido à questão lá de resultados lá do Shopping Rio Sul, né? Teve umas receitas maiores, também teve a questão dos gastos que foi menor do que o esperado. Em resumo, ele recebeu aqui 6,2 milhões do Shopping Rio Sul, 4,4 de juros dos investimentos da Incris e 417 das operações compromissadas, né, que ele tem de títulos públicos. À frente ele vai falar isso, como é que fica a questão da do rendimento, né, considerando, comparando com o CDI, né, 118% do CDI já com a questão do imposto de renda. Aqui a gente tem a carteira dele, ele ainda tem 20 ativos em carteira, né, ele fica com o valor alocado em CRIs, enquanto vai fazendo novas aquisições, né, lembrando, ele só tem um shopping, né, e está buscando de olho em novas oportunidades, ele vai falar sobre isso mais à frente também. Inclusive, essas CRIs aí têm uma taxa média de 112,5% do CDI. Aqui a gente vê o setor, a gente não tem a listagem desses CRIs, mas a gente tem aqui os setores dessas operações, e aqui a questão do rating desses devedores. À frente a gente então tem mais alguns números referente à totalidade do fundo. 56% é a questão do Rio Sul, temos 37% de crise e tem 7% de títulos públicos. E aqui a gente vê um resumo da questão do resultado, né, digamos assim, do retorno dessas operações. À frente a gente tem aqui nos comentários do gestor, ele vai falar sobre a questão macroeconômica, né, impactando, dando uma pressão vendedora nos fundos, né, inclusive o IFIX teve um recuo, né, caiu aí mais de 3%, considerado aí o pior registro desde novembro de 2022. E também ele vai citar que as primeiras receitas do Shopping Rio Sul entraram lá na DRE, como a gente viu, e as receitas foram maior do que o esperado, né, resultado do aumento das vendas nos shoppings. A gente vai ver à frente essa questão desses números e também da necessidade menor do que o projetado de gasto, né, o gasto que ele tinha esperado para ser realizado, né, foi menor do que o que ele estava planejando, né, os gastos com manutenção. E ele aumentou a distribuição, né, ele até ainda cita que a distribuição, mesmo com o aumento, né, foi conservadora, né, tendo em vista a projeção dos resultados para os próximos meses, e também o aumento das vendas e redução da vacância em relação ao ano passado lá do Shopping Rio Sul. O cap rate, né, ele estima para o Rio Sul patamar de 8% em 2025, né, superior ao cap rate que ele adquiriu, que foi 7,7%, e aqui o caixa do ativo por volta de 400 milhões de reais entre caixa e valores mobiliários, né, e ele segue olhando novas oportunidades de aquisição. Aqui a gente tem alguns números do Shopping Rio Sul, como a questão das receitas, comparando 2023 com 2024, né? A gente vê por setor aqui, moda, teve um crescimento de mais 16%. Os que mais cresceram aqui em percentual foi saúde, beleza, cresceu 31%, e a parte de entretenimento cresceu 33%. Claro, a de entretenimento era bem pequena, né, se a gente comparar com a de saúde e beleza, que cresceu 31%, né, foi de 10,5 para 13%.
Negativo aqui a gente tem o setor de serviço, né, de 8,9 teve uma redução para 7,8, no caso, menos 12%. E a performance pegando aqui, por ano, né, questão dos aluguéis das mesmas lojas, né, questão de vacância, a gente vê, inclusive a vacância caiu 73%, estava 3% em 2023, está menos de 1% em 2024 e o restante aqui valores, positivos. À frente aqui a gente já entra já no finalzinho do relatório, né, vai falar sobre a questão da localização premium, né, a parceria com a Iguatemi, a questão de governança socioambiental, o mercado resiliente e algumas fotos do shopping, né. Quanto à questão das expectativas de distribuições, né, como ele citou lá, ele fez uma distribuição de 8 mil centavos, de 8,5 centavos, né, inclusive ele vendo, né, como uma distribuição conservadora, então fica essa expectativa dele manter esse patamar, quem sabe até subir mais para os próximos meses, tá. A gente vai acompanhando o fundo, vendo as novidades e atualizações, quem sabe aí algum outro shopping vai entrar no portfólio, né, ou até a questão de emissão tá bem difícil, né, nesse momento devido à cota do deságio que a gente viu, beleza? Mas isso aqui foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, participe do grupo Telegram, o link vai estar na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!